capítulo 4. O título dessa mensagem é Não Esqueça a Identidade de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1, está escrito assim, Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a quem? A Eliseu. Meu marido que o servia morreu. O Senhor sabe como ele temia o Senhor. Aí com letra maiúscula é o Senhor Deus. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como quê? Escravos. Presta atenção, o marido daquela viúva morreu e deixou uma dívida. Tem um homem casado aqui? Tem homem casado e que também tem filhos aqui? Se você morrer, o que vai ficar? Calma. Pastor, eu não tenho nada, faça um seguro de vida pelo menos. Pensa no futuro da sua família pelo menos. Pastor, eu não tenho dinheiro para isso. Você já viu quanto que é? É caro quanto? É uma pizza com refrigerante a menos no mês talvez? Mas que deixa pelo menos uma base para a sua família? Ah pastor, mas prega a palavra. Eu estou pregando. Cuidar da família. Ser sacerdote de verdade da casa. Esses dias eu fui fazer um levantamento. Falei para a pastora, filha, nós precisamos preparar a sua morte, porque a minha está mais ou menos ajeitada. Não está muito boa, mas está ajeitada. Tem 4 previdências privadas, aquelas pequenininhas que você vai fazendo de relacionamento com o banco, e um seguro que o pessoal me presenteou aí, seguro de vida. Eles miraram que eu que vou morrer primeiro. A liderança, os obreiros aí, o pastor vai morrer primeiro, então vamos dar o seguro de vida, porque podia ter dado para a pastora também. Só para um ou para outro, escolheram eu, não sei porquê. Talvez alguma mensagem subliminar. Mas eu fui lá olhar, falei, então tem 4 previdências privadas e um seguro. Joia. Já dá para não ficar desesperado. Com isso aí, já dá para ter uma moradia e começar a se organizar. Mas eu vivo, eu valho mais, em nome de Jesus. Eu valho mais vivo, ainda produzo mais que isso aí. Por isso que eu não faço seguro muito alto. Vai que começa a equivaler na balança. Irmãos, é sério isso, mas brincadeiras à parte. Aquele homem não esperava morrer tão cedo. Porque se ele imaginasse que estaria para partir, ele teria procurado ajuda antes de deixar sua família naquela situação. Se ele imaginasse, essa pode ser a minha última semana de vida, ele talvez tentaria negociar com o credor, falaria com alguém, alguma coisa ele faria. Cuidado. Quando eu e você andamos confiantes demais, que não teremos problemas logo ali à frente. Quando é que eu ando confiante demais que eu não terei problema logo ali à frente? Quando eu tenho coragem de começar um dia sem orar. Quando eu tenho coragem de começar um dia sem falar com Deus e ouvir Deus pela palavra. Cadê a tua Bíblia? Onde ela anda? Estamos na leitura da Bíblia? Quando a gente começa a ter coragem de viver a nossa vida, fingindo ser quem nós não somos mais, porque perdemos a nossa identidade, não é a de Deus. E eu falei disso ontem, não disso que eu falei agora, mas do que eu vou falar nesse momento. Um dos maiores perigos da vida é perder a nossa identidade. E a gente perde a nossa identidade quando a gente começa a olhar para muitas coisas, quando a gente começa a se deixar levar pelas influências das pessoas, das circunstâncias, das emoções e de mais um monte de coisas. Como eu vejo pessoas que ao se aproximarem, cada um tinha algo diferente e tinha algo para acrescentar. E aí se aproximam e começam a se unir. Daqui a pouco você não discerne mais quem é quem. As pessoas chegam a dizer que um casal, depois de certo tempo juntos, até quando você olha, parece que os dois começam a se assemelhar fisicamente. Quem já percebeu isso e já viu sobre isso? Quem são as pessoas que você escolhe investir mais tempo da sua vida próximo de você? Isso está mexendo com a sua identidade. Seja para o bem ou para o mal, está mexendo com a sua identidade. Os homens estudam e vão dizer que nós somos a média das 5 pessoas, das 7 pessoas que a gente mais convive. Mas Deus já avisou, Amós falou, andarão 2 juntos se não estiverem o quê?
de acordo. Dois para andar junto, pode começar a andar em discordância, mas se continuarem, eles vão ter que estar concordando, senão lá na esquina cada um vira para um lado e segue a vida. Se continuam andando junto, é que entraram em acordo, começaram a ter princípios, ideais, temperamento, desejos, o que for, parecidos pelo menos. Aquilo que às vezes um deveria ajudar o outro a mudar, já não ajuda mais, porque acostumou e até pegou um pouquinho do outro. Irmão, quantas vezes eu tentei ajudar alguém e peguei o lado ruim da coisa? Quem mais? Eu, já aconteceu comigo. Quem não atira a primeira pedra? Pastor, então quer dizer que eu não posso ficar perto de ninguém? Então, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que ninguém pode estar mais perto. Eu não posso estar mais perto de ninguém. Não existe ninguém que eu tenha que me aproximar mais do que de Deus. Não por acaso Jesus disse: quem não aborrecer pai, mãe, marido, esposa e filhos por amor a mim, não é digno de mim. Pesado. E a gente pensava que isso aí era tratar mal a família, que era meter o pé na família, que era ser frio e indiferente, eles que se virem. Não é isso. É que antes de eu debruçar o meu coração para amá-los, ajudá-los, servi-los, fazer algo por eles, eu preciso derramar meu coração diante de Deus para ser capacitado, moldado, instruído, para saber o que fazer quando eu estiver na presença deles. Quem está entendendo? O problema é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Isso eu lembro da pastora Angélica falando muito em dezembro, quando aconteceu a situação do irmão Hamilton. E é claro que todos nós sentimos isso, mas ela falava: a gente vê na TV e acha que nunca vai acontecer perto de nós, nunca vai acontecer dentro da nossa casa, nunca vai acontecer com a nossa família, até que um dia pode acontecer. Esse homem, eu acredito, não estou julgando. O pastor fez um julgamento sobre quem é salvo. Não fiz julgamento nenhum. Acredito que o marido dessa mulher foi salvo. Claro, por Jesus depois, Jesus desce, prega aos espíritos em cativeiro e tal, mas ele era discípulo da escola de profetas. E a mulher é enfática em dizer: você sabe que o teu servo temia ao Senhor. Então, o caráter daquele homem, como homem de Deus, joia. Mas a organização dele, como gestor da casa, deu um B.O. Alguma coisa de errado deu. E foi embolando. Ei, a primeira coisa para parar de embolar é mudar o padrão de vida. Tem gente que acumula dívida em cima de dívida, mas não baixa o padrão de vida, gasta mais ainda. Está envergonhando o nome de Jesus ao invés de honrando o nome do Senhor. Porque os credores vão bater a porta. Os credores vão bater a porta e vão levar os filhos, e aquele homem não imaginava. É verdade que alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esse homem, tenha sido aquele que escondeu e alimentou profetas do Senhor fugindo de Jezabel e de Acabe, e com isso teria se endividado. Mas o fato é que o ponto principal aqui, irmãos, não é fazer juízo do caráter ou da gestão desse homem. Eu só abri essa parte porque serve para a gente colocar a nossa casa em ordem espiritual, familiar, conjugal, quem é casado, com os pais. Porque o que eu vejo de gente, e aí eu vou falar aqui do Serginho, por exemplo, da família dele. O velório da mamãe dele foi lindo, apesar de doloroso, toda a separação é dolorosa. Mas quando eu vi os filhos chorando, mas aquele choro de amor, de despedida, é diferente o ambiente, quando o choro é de desespero, porque não amamos, porque não perdoamos, porque não fizemos em vida o que poderíamos fazer. Tem velório que eu vou que você vê o desespero de alguém que está devendo, entre aspas. E tem velório que eu vou, que você vê apenas a dor da separação, que dói, que faz chorar, mas o choro é diferente. No meio do choro houve uma adoração a Deus ali. Mas há velórios que é só desespero. É só aquela coisa de, a pessoa às vezes nem fala, e às vezes fala: se eu pudesse voltar atrás, eu faria algo diferente. Se eu pudesse. Se Jesus hoje levar a pessoa mais próxima de você, qual seria o seu tipo de choro diante daquele caixão? Essa viúva, além de chorar a dor de sepultar o marido,
e ter 2 filhos para criar, e os filhos não são adultos, porque senão eles estariam trabalhando para ajudar a pagar a dívida, eles vão ser levados como escravos, e a gente subentende que eles são jovens, não são crianças e não são adultos, não se casaram, não saíram de casa ainda, mas já podem trabalhar como escravos. Talvez na fase da puberdade, aquela viúva tem que chorar 2 vezes, a primeira pela dor de sepultar o marido, e a segunda, porque o marido não levou um problema sério que tinha, a quem deveria levar. Se hoje nós perdermos a pessoa mais próxima de nós, que tipo de choro será o nosso? De não termos levado a quem deveríamos levar algo importante? De não termos recebido daquela pessoa a clareza de algo importante? Qual tipo de dor? Surpresas vão começar a bater à nossa porta? Qual para mim foi um grande erro daquele homem? O grande erro daquele homem foi o grande acerto daquela mulher. Você pode dar um sorriso para quem está do teu lado e diga: não é porque outros erraram, até mesmo com você, que você também precisa errar com os outros. Porque a gente acha, se erraram comigo eu erro de volta. Aqui comigo escreveu, não leu? Olha lá, você vai vendo quem é quem. Engraçado que nessas horas a maioria das vozes são finas. Saiu uma voz grossa aí no meio, mas não é nada. O alfabeto. Ei, a gente não precisa fazer igual. Se a gente reconhecer a identidade de Deus e a nossa identidade em Deus, a gente não vai fazer igual, porque Deus não fez igual. Aquela mulher, ela faz o que o marido não fez. O marido servia a Deus, e na presença de quem que ele servia a Deus? O Senhor é Deus. Servia a Deus, ao Senhor, na presença de quem? Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a quem? Aí ela fala: meu marido que o servia quem? Não, o servia minúsculo, gente. Ela vem falar com Eliseu: Eliseu, meu marido que o servia, meu marido servia você. O problema é que a gente pensa que servir pessoas não é servir a Deus. Quando a Bíblia manda servirmos uns aos outros em amor, quando a Bíblia manda amarmos uns aos outros em amor, no amor de Cristo, não é no nosso nível de amor. Quando a Bíblia manda o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja, a mulher sujeitar o marido como ao Senhor, isso é servir a Deus, e quebrar esses princípios, honrar pai e mãe, amar e honrar, é desonrar a Deus. Ela diz bem claramente, gente, está na Bíblia. O problema é que parece que a gente tem uma aversão, uma alergia de pensar que alguém pode representar Deus. A Bíblia diz: se a gente não ama o próximo quem a gente vê, a gente não pode amar Deus quem a gente não vê. A gente manifesta respeito, honra e amor a Deus é através do próximo. Não é no abstrato: Senhor, o Senhor eu amo. Chegou alguém miserável, sai daqui, vai para o inferno, o diabo te carregue. Eu amo a Deus, eu estou amando a Deus. Pecador miserável, vai para o inferno. E aquele ele vai queimar 7 vezes mais. O outro não sei o quê. A gente ama a Deus amando o próximo. Ama o próximo amando a palavra, trazendo a ele. Presta atenção nisso: meu marido que o servia morreu, e o Senhor, maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. O marido servia a ele, Eliseu. Sabe como ele temia quem? Agora aqui é Deus. Presta atenção, diga: o marido dessa mulher servia a Eliseu e temia a Deus. Hoje a gente tem medo dos homens e finge que serve a Deus. Hoje a gente tem, não, e vou dizer, no Brasil hoje dá medo, hein? Você falar alguma coisa, você vai ser cancelado, você vai não sei o quê, daqui a pouco tem um pessoal aí que vem com tudo. Tem que me controlar aqui, porque está tudo de ponta cabeça. Deus tenha misericórdia do Brasil. Nossa Deus, misericórdia. Gente, o que tem de gente com medo do que os homens podem fazer, Jesus falou: por que vocês têm tanto medo do que os homens podem fazer? Vocês deviam temer o que o Senhor pode fazer.
Essa mulher servia a homens. O marido dessa mulher era um homem de Deus, ele servia a homens e temia a Deus. Sirva pessoas e tema a Deus. Por que eu sirvo pessoas? Pelo temor de Deus. Por causa do meu temor a Deus. Por que eu não vou me aproveitar de ninguém? Por causa do meu temor a Deus. Por que eu não vou enganar ninguém? Por que eu não vou trair a confiança de ninguém? Por que eu não vou? Por causa do temor a Deus. Eu sirvo ao próximo com integridade, por temor a Deus. O meu próximo pode não estar vendo, mas o meu Deus está. O temor de Deus faz eu servir da maneira correta. Quem está entendendo? O temor de Deus mantém eu servindo pessoas sem idolatrar pessoas. Porque servir pessoas é diferente de bajular e idolatrar. O temor de Deus me faz saber servir sem bajular e sem idolatrar. Só que o principal, o que o marido dela não fez que ela fez? Recorreu ao profeta. Qual era a maior dificuldade daquele homem? Ela disse que ele era um homem de Deus. Era uma dívida. Ele não conseguia pagar, E ele estava diariamente ali diante de Eliseu, na escola de profetas, servindo. Por quê? Ele não recorreu a Eliseu. Eu não quero incomodar. Irmãos, o que eu ouço de gente, pastor, eu não falei nada porque eu não queria incomodar. Engraçado, a pessoa não incomoda com a unha encravada, incomoda com o câncer no dedo inteiro. Era melhor ter tratado a unha encravada ou câncer? Pois é. Em nome de não quero incomodar, a gente finge que está se importando e traz um problema muito maior. Aquele homem podia ter chegado a Eliseu, eu preciso de uma instrução. Gente, essa mulher pediu dinheiro para Eliseu. Eliseu, para quem já conhece a história, quem não conhece vai conhecer, mas para quem já conhece a história, Eliseu deu dinheiro para essa mulher? Não. Ninguém está falando que o marido, não fui falar, porque imagina eu pedir dinheiro. Não, ela não foi pedir dinheiro. Ela reconheceu que Eliseu era um profeta. E profeta traz conexão do céu para a terra. Quem reconhece profeta não passa necessidade, passa luta, mas não passa necessidade. O salmista diz: fui moço, já sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Passo lutas, necessidade não. Vou ter, no mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Sempre, quando eu reconheço uma voz profética na minha vida, encontro uma voz verdadeiramente profética, uma voz que eu reconheço que é o céu falando comigo, que é genuíno, é bíblico. Não precisa ter estardalhaço, não precisa ter... É bíblico. Pastor, como é que eu sei? Primeiro, porque é bíblico. Segundo, porque testifica. A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica conosco. Terceiro, a Bíblia manda a gente provar os Espíritos. Pastor, como que eu faço isso? É o Espírito Santo que te dá discernimento. Lembra que eu falei que a gente pode chegar próximo e ter intimidade, comunhão com quem quer que seja, mas ninguém pode ser mais próximo de nós do que Deus. É Deus que vai mostrar para mim, é Deus que vai falar comigo. Rogério, calma. Rogério, pode se abrir. Rogério, você está aflito à toa. Rogério, você está inquieto à toa. Anos atrás, há uns... Bicho, quando a gente faz assim é ruim, né? Há uns 19 anos atrás, ou 20 anos atrás, eu li um livro. O título desse livro é A Cura pelo Perdão. O autor chama Tito Oscar. Primeiro capítulo, a introdução do livro, ele já fala sobre o quanto nós adoecemos pela falta de perdão e pela somatização de problemas emocionais. 19 anos atrás, e hoje parece que descobrimos os temperamentos, descobrimos as emoções, descobrimos as causas psicossomáticas. Gente, isso aí, ó. E ali ele mostra uma pesquisa que dizia que... Aí eu lembrei disso porque eu vi o Thiago Brunet esses dias compartilhando um vídeo falando. Uma pesquisa atualizada. 86% dos problemas com os quais nós ocupamos a nossa mente preocupados, isso aqui vai acontecer, nunca vão acontecer na nossa vida. 86%. Na época, quando eu li lá no livro, eu acho que falava 70, 80, coisa assim. Que ocupam a nossa mente, que preenche a nossa preocupação. E com a velocidade da informação em rede social, isso vai aumentando. Porque a gente começa a ver muita coisa e se preocupar com muita coisa, que nunca vai chegar até a gente, que não tem nada a ver com a gente. E aí a gente fica fraco.
Ministrei isso domingo, ministrei na outra semana. A gente não combate o bom combate porque a gente chega esgotado no bom combate. A gente perdeu tempo em lutas e não é que é luta dos outros não, são lutas só internas nossas, não está acontecendo mais em lugar nenhum. É só a gente em crise, sozinho, numa tempestade dentro da alma. Pastor, e o que tem a ver essa mensagem de hoje? Que quando você reconhece a identidade do seu Deus, quando você se lembra a identidade do seu Deus, que Ele é Pai de amor, que Ele é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, que Ele é alfa, que Ele é o ômega, que Deus é bom. Perguntaram para Jesus, o jovem rico chamou Jesus de bom mestre, Jesus disse, bom é Deus, Deus é amor. Quando eu reconheço a identidade de Deus, eu começo a perceber que eu não posso viver pilhado desse jeito, que eu não posso viver desesperado, angustiado desse jeito, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é produzida, operada pela palavra de Deus. Deus não é igual a esse pessoal aí, que anda julgando fora da Constituição, segundo a cabeça deles. Deus julga segundo a reta justiça, segundo a palavra dele. Quem quer justiça, quer a Bíblia. O seu eu fica até de lado e fica só no que está escrito. Está escrito, está escrito. Jesus venceu o diabo na tentação no deserto só com o que está escrito. Mas nós queremos vencer com a nossa... Não, eu resisto, eu sou forte, eu posso. E não, eu vou lá e eu não... Ei, deixa eu falar uma coisa. O seu nome e o meu nome não vai ser registrado no livro da vida como quem provou que tinha uma página errada na Bíblia. Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não, isso aí não era bem assim, porque eu podia dar lugar e eu tinha controle. Fugir da aparência do mal. Não, não era bem assim. Eu podia até ficar na aparência do mal, porque eu tinha poder para isso. Não existe um versículo da Bíblia, um texto da Bíblia, que eu e você vamos anular e mostrar que foi colocado ali de forma errada. Está escrito. É maior do que eu e você. Nós é que precisamos nos sujeitar ao que está escrito. Quem está entendendo? No meu caso eu não tinha que honrar pai e mãe, porque o meu caso, sabe, que eu, meu pai, minha mãe... Tem. Não está dizendo que você tem que concordar. Honrar não é concordar. Honra não tem nada a ver com concordância ou com bajulação. Aquela mulher teve a postura que ao longo de quanto tempo aquele homem tinha uma dívida? Não sei, a Bíblia não fala. Mas quanto tempo a aflição consumiu a alma daquele marido, discípulo de profeta? Irmão, nós estamos falando de um homem de Deus, que morreu e era um homem temente a Deus. Eliseu não falou mal do marido dela quando ela contou o caso. Eliseu não disse assim, mas teu marido também é brincadeira, o que ele fez, onde que ele gastou o dinheiro dele? Não, era um homem que com certeza, pelo que ela fala e pela resposta e reação de Eliseu, era um homem de um testemunho impecável. Mas eu estou aqui para dizer que não existe ninguém impecável. O único impecável foi Jesus. Todos nós pecamos e ficamos separados da graça de Deus, da glória de Deus. A graça veio, restaurou isso e nos levou de volta para o Pai. A identidade de Deus bem clara na nossa mente, no nosso coração, saber reconhecer essa identidade é o que nos faz vencer o nosso ego. Se eu e você não tivermos a identidade de Deus bem clara diante de nós, o nosso ego vai falar mais alto, que a gente vai achar que nós somos um caso à parte, que eu tenho razão de ser assim, eu sou doidão e eu posso ser assim. Até onde eu posso ser? Não porque é meu jeito, não porque a vida me fez assim, não porque o lugar que eu cresci, não porque as experiências que eu tive, nada disso é maior do que o Deus que te criou com propósitos para glorificar o nome dEle. Na verdade eu tenho coragem de dizer para você que é possível, que tudo que você passou na vida cooperou para forjar você, para atingir o máximo potencial que Deus quer levantar através da tua vida. Põe o primeiro tópico aí para mim, irmãos. Eu não vou pregar essa mensagem inteira hoje, eu já sei. Fora os de ontem que eu não coloquei todos aí, só hoje aqui deve ter uns 7, 8, 10 tópicos. Não vou dar os 10, vou dar uns 3 e está de bom tamanho, ou o que Deus mandar. Quando reconhecemos a identidade de quem? De Deus e a nossa, porque não adianta reconhecer a dele e não reconhecer a sua. Eu sou filho, mas também sou servo. Ele é Senhor. A palavra dele é acima da minha. Eu não posso ser o filho birrento que eu vou mudar, é meu jeito, eu quero nem saber. Reconheça a identidade dele, porque ele é amor, mas também é justiça. Ele é Salvador, mas também é Senhor. Quando reconhecemos a identidade de Deus e a nossa, sabemos a quem recorrer diante dos
desafios da vida, sejam os menores ou os maiores. Sabe quando a gente percebe que a gente perdeu a visão da identidade de Deus, de quem é o nosso Deus? É quando a gente esgota todos os recursos primeiro, e depois diz, agora só Alá. Olha como a gente se distancia da identidade de Deus. Procurei todo mundo que podia me emprestar um dinheiro, ninguém me emprestou, agora só Deus para enviar um socorro. Só Deus, não tem mais outro jeito. E pelo amor de Deus, eu não estou falando para você amanhã cruzar os braços e ficar esperando, o pastor falou, não vou trabalhar, não vou sair para vender, não vou procurar emprego, não vou tentar negociar, não vou fazer nada, Deus vai enviar, porque Deus é o Senhor e o pastor falou, eu estou na palavra do profeta. Caramba, já desmontei essa paranoia da tua cabeça. Não vou lá pedir perdão, me consertar, não vou perdoar, porque Deus... Não, para, o que você e eu temos que fazer, nós é que vamos fazer. Mas o que não cabe, não compete a nós, honre ao Senhor. Confie em Deus. Não, busquei tudo que ajuda, não teve, então agora é Deus. Fui em todos os médicos, lembra da mulher hemorrágica? Esgotou sua riqueza. Aí ela foi até Jesus, ela ouviu falar de Jesus, acreditou. Jesus deu o que nenhum médico deu a ela. Eliseu deu uma palavra a essa mulher. Essa palavra valeu mais dinheiro do que qualquer pessoa poderia dar para ela. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite, que se você e eu abrirmos o nosso entendimento, abrirmos a nossa mente, nosso coração, restaurar a nossa essência, aquela pureza do primeiro amor, que todas as batalhas a gente acreditava que Deus estava com a gente, que Deus era poderoso para nos abençoar, para nos proteger, que era melhor ser semelhança de Cristo do que querer mostrar que nós somos alguma coisa. Quando a gente restaura a nossa essência, e essência restaurada traz de volta a clareza da identidade de quem Ele é e de quem eu sou. Se isso estiver alinhado, meu irmão, seja nos menores ou nos maiores desafios da vida, você vai passar de cabeça erguida honrando o nome de Jesus. Essa mulher vai ao profeta, profeta, é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso. Por que que o marido que tinha o profeta diante dele todos os dias, nunca pediu ajuda? Orgulho? A Bíblia diz que o orgulho precede o quê? E sabe qual é o problema? Às vezes a gente foge. A gente não quer se expor. Imagina para aquele homem ter que dizer, Eliseu, oi, preciso conversar com você, preciso ter um particular. Pois não. Dá para pedir para os outros colegas da escola de profetas darem licença? Dá licença, gente. O que foi? Estou devendo. O credor está dizendo que vai levar meus filhos escravos. Eu estou lutando, estou me organizando para pagar. Mas eu não sei, queria uma instrução, queria uma palavra, queria uma oração. Eliseu não fala para ela, eu sabia dessa dívida. Eliseu não fala para ela, o seu marido tinha comunicado. Eliseu dá uma direção a ela. Eliseu podia ter dado uma direção ao marido dela? Podia ou não podia? O que nos faz entender que o marido dela não compartilhou com Eliseu. Ele não recebeu a instrução. Às vezes você está perdendo o melhor da tua vida por não dar ouvido a uma instrução. Quantas vezes você deixa de participar de um culto? Quantas vezes eu e você deixamos de buscar instrução direto na fonte, na palavra, ou num culto? Ou de, olha gente, nós vamos ter um momento especial, deixa eu ouvir, porque tem uma instrução, é o meu profeta, pode mudar a minha vida. Uma instrução pode mudar a minha vida. Uma palavra de Deus muda um cenário de causa e de morte para um cenário de honra, de restauração e de milagre. Aquela mulher foi em busca de uma instrução. A gente valoriza uma instrução? Irmão, quantas vezes a gente prega, a pessoa pede oração, joia, vamos orar. Aí às vezes, meu irmão, vai nessa palavra que Deus, mas só isso, pastor, você não vai fazer alguma coisa assim mais, o que você quer malabarismo, quer que eu... A gente às vezes começa a ficar tão místico, que se não tiver algo, irmãos, o que tem de gente que diz que não, eu não estou bem espiritualmente, não, o problema da pessoa não é espiritual, é que ela quer viver projetando em Deus o que o mundo oferece a ela. Por exemplo, quem é que trabalha bastante? Bacana. E depois de trabalhar bastante, o que você quer? Que é um direito seu? Descansar. O que mais? Crente é comer. O que mais? Dormir, descansar, mas não satisfeito quer dormir. Porque descansar não foi bastante. É verdade, descansar e dormir é diferente. Vamos lá. O que mais?
Não é possível, gente, que a vida de vocês é tão chata. Salário, viajar. Quem falou viajar? Viajar. Entretenimento, prazer, lazer, desfrutar. Passamos um ano de Shemitah e teve gente que não entendeu ainda que Deus quer que a gente também desfrute. A vida não é só, irmão, você quer me matar e pensar, eu já fui xiita assim, agora eu entendo, que para eu continuar produzindo eu preciso desfrutar. E é bíblico. Então eu desfruto. E glória a Deus. Falei aqui, acho que foi na quarta passada, no domingo, quando fui lá para Gramado, que o cara, não sei o que, o diabo não tira férias. Graças a Deus, eu não trabalho na agência do diabo, eu trabalho no concorrente, o reino dos céus. E Deus descansou. Graças a Deus. Deve ser, quase que eu respondo para ele, deve ser ruim trabalhar para ele, hein? O diabo não tira férias. Ei, presta atenção. Depois de um dia de muito trabalho, de muito estresse, eu quero descansar, e eu quero entretenimento, eu quero lazer, eu quero prazer. Joia, não tem nada de errado nisso. Sabe qual que é o problema? É quando a gente começa a pensar que a vida é de compensações, e que Deus sempre vai estar compensando alguma coisa, e a gente começa a confundir a identidade de Deus. Fui para o culto, Deus tem que me entreter, tem que ter alguma coisa, eu tenho que sentir. Irmãos, eu vou falar por mim, eu lembro primeiro amor, e às vezes eu ainda falo isso, falou, Jesus, era tão bonitinho a minha pureza, que eu orava assim, ó, aí chegava um domingo às vezes, aquela busca do Espírito Santo, ou ceia, ou o que fosse, e eu falava, Senhor, está quase acabando, eu não sentia aquele arrepio, Senhor, não deixa eu sair daqui sem sentir aquele arrepio, oh Deus, deixa eu sentir aquele arrepio, eu ficava clamando pelo arrepio, e o arrepio vinha, graças a Deus. Hoje não precisa vir o arrepio, se ele vier é lindo, se vier as lágrimas, a pastora Angélica já entra quebrantada, é outro nível, eu já não, às vezes acontece, às vezes não, mas eu não posso vincular Deus ao que eu sinto. Foi assim que Pedro afundou. Quando ele vincula o que ele sente, sente o vento, sente a força das águas, força do vento, tem medo e afunda. Enquanto ele está se movendo só por fé, a Bíblia diz que quando ele pergunta para Jesus, Jesus diz, sou eu, pode vir? Ele não sentiu nada. Ele foi por causa da palavra. Irmão, gente que fica procurando lugar para sentir um movimento novo, para sentir uma emoção nova, não fica firme com Jesus. A minha firmeza com Jesus não tem a ver com o que eu sinto na igreja, tem a ver com o que eu creio. É verdade o que está sendo ministrado, é verdade o que está acontecendo, é de verdade, é bíblico. Pode ser aquele culto, irmão, que é gostoso, eu amo. Irmão, vocês me conhecem, eu gosto que pega fogo, que pule, que chore, que grita, e eu me sinto mal quando parece que não acontece, porque eu sou humano. Mas eu sei que mesmo quando não acontece desse jeito, Deus é o Senhor, a palavra dele foi pregada e ele está operando. Não é errado então eu querer aquela emoção, eu querer sentir algo com Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É errado? Errado é eu vincular Deus a isso. Parece que Deus só está quando tem isso aí. Se alguém entregar uma revelação, eu rodopiar. Não, irmão, eu não rodopio, eu rodopiei, tá? Então tudo que eu falo agora aqui é revelação. Estou liberado. Gente, a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está inspirando a falar da tua vida, coisas que talvez você nem falou com ninguém, até exemplos que você falou com Deus sozinho no particular, ou compartilhou com alguém, aí Deus vem, usa a boca aqui do jumento, da mula, e ainda tem gente que sai teimando. Sabe por quê? Segundo tópico, a gente quer fugir, põe para mim. A gente quer fugir do confronto, a gente quer fugir da exposição, a gente quer fugir da vergonha, porque não soube o que fazer, porque a gente errou, a gente começa a andar longe. Irmãos, gente, eu tenho uma coisa comigo, desde que eu me converti, e entrei para o ministério, eu tenho um termômetro, quando algumas pessoas que são relativamente próximas, começam a se distanciar, ou a evitar, ou não ter tanto prazer de ficar perto, em toda a roda de oportunidade que tem, alguma coisa não está legal, e 99% das vezes, realmente deu ruim. Demorou um pouco mais, demorou um pouco menos, mas deu ruim. 99%. Não fuja. Nem seja o quê? Negligente. Deus te corrigiu, Deus mandou alinhar alguma coisa? Não fuja, nem seja negligente. Por medo da cobrança ou correção. Não, mas porque se eu falar isso aqui, sabe, eu vou ser cobrado, e se eu expuser isso aqui, aí eu vou ser corrigido, e se eu tiver que lidar com isso, eu não quero encarar essa realidade. Irmão, parece que a gente está com a síndrome do Peter Pan. Porque
Porque a fase adolescente é aquela fase, sabe, teimosa, que não aceita. E não... Irmão, você precisa ver, eu e o Rogerinho tem cada DR que você não faz ideia. E no final a gente se ama, dá um beijo um no outro e tá bom. Não é da hora que a gente dá o beijo, a gente dá um tempo. Depois a gente se beija. Tchau, papai, obrigado, viu? Te amo. Deus, eu também te amo, meu filho. Papai, me perdoa. E eu já pedi perdão para ele. Por isso eu não pedi. Filho, perdão, papai também. Mas é a fase. O menino é uma bênção, gente, mas é o temperamento. O diabo fica querendo entrar, mas graças a Deus a gente vai arrancando a unha e ele vai dizendo aqui, não, Satanás. Mas é uma fase. Porque a fase que você quer argumentar, quer contra-argumentar, quer justificar, a gente acha que sabe tudo. Aí, irmão, chega uma fase que você começa a amadurecer, depois vem a fase da preguiça. E, irmão, tem gente que eu tenho preguiça de debater. A pessoa está feliz assim, então deixa ela. Eu já sei que você vai dar essa dor de barriga, quando der, eu vou ser o rolo de papel higiênico, eu vou estar aqui esperando. Porque às vezes o ministério pastoral é rolo de papel higiênico. A pessoa procura a gente só quando dá, mer. Entendeu, né? Não vou falar. É muito feio, não gosto de falar essas coisas. Mas é. Aí eu vou me desgastar 2 vezes, no começo, no meio e no fim? Não, então desgasta só no final. Menos uma coisa. Porque existe uma diferença entre você tratar quem quer ser tratado, ajudar quem quer ser ajudado, pastorear quem quer ser pastoreado. E existe uma diferença entre você tentar pastorear bode. A pessoa não ouve um comando, não ouve uma instrução, não se move numa palavra, não atende nunca permanece, continua em nada que recebeu de instrução. E está sempre fazendo promessas que vai ser uma bênção. Não vai. Eu não vou ser uma bênção se eu não permanecer na palavra. Jesus falou isso. Nós lemos esses dias atrás, João 15. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem, será feito. Permanecer. Não é só começar, não é só se empolgar, não é só se emocionar, é permanecer. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Não é aquele que teve um encontro com Deus um dia, é aquele que perseverar até o fim. Por essas e outras, que eu não acredito, uma vez salvo para sempre. Não, eu penso diferente. Porque senão não diria que aquele que perseverar até o fim. Diria aquele que teve um encontro. Está salvo. Pronto, teve encontro. Já está salvo. Aquele que foi eleito, está salvo. Pastor, mas qual que é seu ponto de vista sobre a eleição? No sangue de Jesus todos estão eleitos. Agora, quem vai ser salvo? Os que aceitarem esse sangue. Os que reconhecerem essa obra. Os que se renderem a esse governo. Os que reconhecerem o amor, a graça, a salvação que está disponível em Cristo Jesus. Vamos nos tornar perfeitos aqui? Não. Mas não vamos ser acomodados, preguiçosos, sem vergonhas, de continuar do mesmo jeito. Vamos estar dia após dia lutando contra a nossa carne e todo dia nos tornando pelo menos um pouquinho melhor na presença de Deus. É disso. Não fuja, nem seja negligente por medo da cobrança ou correção. Encare o processo de realinhamento. E do que mais? E de restauração. Quanto mais você adia, quanto mais você procrastina, mais aumenta a sua dívida. Fugir não paga dívida, fugir não cura. Na família já várias pessoas tiveram caso de câncer. Você está com as mesmas dores. Não vou porque eu não quero receber notícia ruim, não vou porque... E você vai ficar curado só porque não foi ao médico? Não. Pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que me conformar? Não, você tem que encarar. O doutor faz o exame aí, o que deu? Deu que está ruim, deu que está bom. Deu que está bom, glória a Deus. Deu que está ruim, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor da minha saúde. Agora eu sei qual é o bom combate que eu tenho que combater. Paulo disse, volta irmão, Deus está falando muito com a gente esses dias. Combati o bom, mas você nem sabe qual é o combate que você tem que combater. Você nega Ele, eu nego Ele. Não, eu não sou assim. Ou então, não, eu sou assim, ninguém mexe. Ou em negação, o mundo inteiro está errado e eu estou certo. Sou o dono da verdade. Ou em teimosia, sou assim, ninguém vai me mudar. Não, encara o processo. Senhor, eu preciso mudar? Senhor, vai doer, vai irmãos. Eu não estou aqui para dizer que vai ser fácil. Para aquela mulher doeu a separação do marido quando ele faleceu, doeu os credores na porta de casa, o medo de perder os filhos depois de já ter perdido o marido, o medo de parar na rua, o medo de que futuro eu vou ter. Só que um encontro dela com o profeta tirou o medo e encheu de fé. Foi profético esse louvor. Então me tira o medo.
Que nessa noite, através da palavra de Deus, o medo seja tirado, e a coragem tome lugar no nosso coração de encarar os processos que temos que encarar, para nos tornarmos melhores, ao invés de esperar que os outros se tornem melhores. Para mudar, porque a dívida agora é nossa, não adianta ficar praguejando o marido. Essa mulher tinha duas opções naquele dia, ela podia ir lá para o túmulo do marido e dizer: miserável, olha o que você fez, e não sei o que. Ela podia ficar no quarto dela chorando o dia inteiro, derrubada na cama, não tenho vontade nem de levantar, meus fiotes, eu vou perder tudo, não sei o que, Deus não me ama. Ou ela podia ir recorrer a Deus. O que você faz quando a coisa aperta? O que eu faço quando a coisa aperta? A gente se tranca no quarto lamentando? A gente vai, precisa arrumar alguém para pôr a culpa e descarrega tudo em alguém? Ou a gente vai buscar a Deus? Ou a gente vai ouvir a voz profética? Ainda bem que você está aqui hoje. Ainda bem que eu estou aqui hoje. Porque o que eu estou ministrando para você, o Espírito Santo está falando comigo: você acha que eu não tenho um monte de coisa para consertar na minha vida? Como eu tenho. Ixi, você não faz ideia. Entrei aqui pedindo perdão, porque hoje fiquei estressado no trânsito, muito. E preciso encarar a minha realidade, porque senão eu não mudo. Enquanto eu fujo, eu tenho uma justificativa, eu tenho uma razão, eu tenho um argumento. Quanto mais argumento, menos conversão. Nós somos demais está escrito e menos argumentos. O está escrito tem que ser acima dos nossos argumentos. Encare o processo de realinhamento e restauração, se for preciso, mas faça isso do jeito que? Certo? Onde? Na presença e direção de Deus, não é do seu jeito. Eu vou arrumar uma turminha aqui, gente, eu preciso mudar, vocês me ajudam? Aí geralmente a gente procura alguém parecido com a gente, que vai passar um pano pra gente e que vai ficar do mesmo jeito. E não muda nada. Duas pessoas caindo para o mesmo pecado, dizem que vão ajudar uma outra. Duas pessoas inclinadas para a mesma porta larga, gente, eu preciso arrumar alguém que me ajuda a realmente dar um upgrade na minha vida. Só que esse alguém vai me desafiar a ser melhor, a andar mais 1 quilômetro, a andar mais 5, agora a correr mais 1, agora a correr mais 5, a pedir mais 1 perdão, a liberar mais 2 perdões, ao invés de ficar competindo quem tem a razão. Quem está entendendo aqui? O verso 2, eu vou parar no verso 2. Eu creio que Deus está falando com alguém hoje aqui já. O verso 2, imagina, gente, o que vem domingo ou quarta, porque eu não sei se eu vou pregar essa mensagem domingo, se eu continuo lá quarta. Pastor, fala para eu poder vir. Eu já estou falando, vem domingo e vem quarta. Ah, pastor, então tá bom. Então vai procurar outro profeta. Gente, a palavra é justamente sobre isso. Não perca um encontro com a voz profética. E irmãos, a glória de Deus, total. E não é falsa modéstia. A glória é toda de Deus. Eu antes de descer para cá estava orando no banho, falando: Senhor, me perdoe. Cheguei no altar não satisfeito, pedi: Senhor, me perdoe. E não satisfeito, eu falei com vocês: gente, pedi perdão a Deus. A glória é de Deus, por bondade e misericórdia de Deus. Deus tem nos usado, não é só a mim não. Usa eu. A pastora Angélica, quando ela prega, então, que eu vejo o povo tudo chorando já começa a me quebrar nisso aí. Eu prego, ninguém chora, alguns riem, outros conversam. Às vezes é perigoso alguém até cochilar. A pastora prega, o povo chora. Vai lá na alma. Aí todo mundo quer aceitar Jesus quando ela prega, se converter. E assim, graças a Deus, a gente tem uma equipe aqui abençoada na igreja. Para a glória de Deus, nessa casa tem voz profética de pé. Não despreze. Não é a minha, é a de Deus. Eu estou sendo só o instrumento que Ele está usando, como usa outros instrumentos aqui nessa casa. Amém? Não despreze a voz profética. Verso 2. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em... Engraçado. Profeta é um barato. Gente, eu me vi todinho aqui no Eliseu. A irmã Elisângela vem e fala: irmã Elisângela, o que eu posso fazer para... Irmã Elisângela, é o seguinte. Aí eu imagino a cabeça dela. O pastor perguntou o que podia fazer, e antes que eu respondesse o que ele podia fazer, ele mesmo já deu a resposta. Gente, será que você também não viajou comigo aqui? Presta atenção nisso. Olha o que o Eliseu perguntou: o que posso fazer para... Perguntou Eliseu. Ela respondendo aqui? Quem é falando? Por quê? Porque enquanto o profeta está falando, o Espírito Santo continua falando. Então ele vai dando, ele vai entregando. Quem persevera até o fim, pega o pacote completo. Quem para de ouvir no meio do caminho, perde o principal.
Ele falou, o que eu posso fazer por você? Quando ela vai se armar para talvez trazer uma ideia, o Espírito Santo fala, não. Isso aí me faz lembrar do Pedro e João. Dá uma esmola, a porta do templo formosa, o mendigo pedindo. Pedro olha, aquele homem olha, Pedro olha para nós. Aí a Bíblia diz que aquele homem olha para eles esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Pedro diz, não tenho prata nem ouro, o homem já murchou. Pedro antes já falou para ele, olha para nós, porque eu vou falar uma coisa para você agora que você vai querer virar o olhar, pensando que é mais um que vai desviar de você e não quer te dar a esmola. Mas olha para a gente até o fim, fica comigo até o fim. É isso que Pedro disse para aquele homem. O que Eliseu também está falando com essa mulher é isso. O que o Rogério hoje está falando com você é, fica comigo, não comigo, mas com essa palavra até o fim. Não desconecta, porque até o final essa palavra vai produzir na tua e na minha vida mais do que a gente veio buscar. Essa mulher recebeu mais do que foi buscar. Ela só queria pagar a dívida. Ela ainda conseguiu um empreendimento com aquele recurso. Viver do resto é começar um novo negócio, é começar uma fonte de renda. Quem não desvia o olhar, quem não esquece a identidade de com quem você está tratando com Deus, você veio, alguém vai pregar, alguém vai ministrar louvor, alguém vai te abraçar, orar por você, mas quem está operando tudo em todos aqui é o Senhor. E quando a gente tem essa compreensão, e conecta e fica agarrado até o fim, te prepara, meu irmão, porque você vai ser surpreendido. Em nome de Jesus, você vai ser surpreendido. Domingo você vai contar o testemunho daquilo que Deus te surpreendeu, porque você creu nessa palavra. É bíblico, crê nos vossos profetas e prosperarei. Essa mulher prosperou, você vai prosperar. Eliseu pergunta, antes que ela responda, Eliseu fala, o que você tem em casa? Eu falei, caramba, não tem nem a falar. Já quer saber o que eu tenho em casa? Eu quero saber, o que você tem em casa? Ela diz, não tenho nada. Aí o Espírito Santo fala, tem sim. Gente, a nossa vida é assim, a gente começa dando uma resposta, o Espírito Santo continua falando. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente é tão apressado, a gente quer dar a nossa resposta. Por isso, lembra no começo que eu falei, não fuja, para de fugir do confronto. Você fala que quer mudar, mas não aceita. O primeiro passo para mudar é reconhecer que precisa. E toda vez que for tentada a voltar a ser aquela pessoa, daquele jeito, agir daquela forma, não posso. Como Paulo diz, não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Não sou mais eu. A minha carne estava doida para agir do jeito de sempre, mas eu vou lutar. Ela começou, sabe o Incrível Hulk? Quem assistiu o filme dos Vingadores, tem um dos filmes lá que o cara fala assim, como é que você conseguiu controlar o seu temperamento aí para não ficar nervoso, para aquele cara não vir? Como é que você faz para não ficar mais nervoso? Ele falou, não, agora eu estou sempre nervoso. Quem assistiu sabe, o Rogerinho sabe. Isso aí o Rogerinho sabe de cor e salteado. Ele falou, qual que é o seu segredo? Ele falou que eu estou sempre nervoso, eu estou pilhado. O cara, pelo amor de Deus, o cara sai correndo de pé dele. Ei, a gente precisa reconhecer a identidade de Deus é a nossa. Lembra do primeiro tópico? Reconhecer a identidade de Deus é a nossa? Eu estou parecendo com Ele? Eu estou parecendo com meu pai? Não, então eu preciso mudar. Ele não vai mudar. Eu, o Senhor, não mudo. Está escrito, Ele deixou registrado. Não espera a identidade de Deus ser mudada. Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Ele não é a nossa imagem e semelhança. A gente não vai formar uma igreja aqui e dizer, Deus, seja semelhante à nossa igreja. Poxa, Deus não está querendo ser igual à nossa igreja, hein? Sei que está dando errado. Não. Meu papel como pastor é dizer, igreja, sejamos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Sejamos parte desse corpo de Cristo. O corpo aqui na terra que é semelhante ao Pai no céu. Quem está entendendo? Irmão, eu gosto de viajar na palavra. Isso que me encanta. Isso que mexe comigo. Eliseu começa com uma pergunta, o Espírito Santo continua falando, ele já vem com a resposta. A mulher começa com uma resposta, o Espírito Santo fala, tem sim. Quem recebe aí, crê na palavra do profeta, faz uma oração, fala, Senhor, eu vou orar, deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus, quando essa pessoa e eu e os meus irmãos aqui, tentamos entrar em negação, dizendo que nós não podemos, não conseguimos, que é nosso jeito, que a gente não tem, que a gente não dá conta, que o Senhor continue falando, buzinando na nossa orelha se for preciso, como o Senhor fez com essa mulher e mostrou que ela tinha coisa dentro da casa dela sim, e ali estava o milagre, que o Senhor continue falando com a gente, e a gente derrube aqueles muros, aquelas barreiras de resistência e proteção, para que o Senhor opere um grande milagre a partir do que já está em nós, em nome de Jesus, amém. A primeira resposta dela é resistência. Nós somos a resistência, não. Nós somos rendidos aos pés de Jesus.
Eliseu começa, o Espírito Santo sopra, ele fala. Aquela mulher começa, não tenho nada. Não tenho nada, exceto, então tem, uma vasilha de azeite. Respondeu ela. Olha, o que eu aprendo com isso? Eu não vou ler o 3 não, gente. Semana que vem eu leio. Mas põe para mim o tópico, por favor. Eu quero ler 3 tópicos e orar com você. Presta atenção que eu já passei. Palavras e instruções de Deus valem mais que... Ela foi em busca do profeta pedir ajuda. Mas especificamente, o que ela precisava para resolver o problema? O profeta deu dinheiro para ela? Ela saiu revoltada? Pois é, a gente vai para a igreja, não dão o que a gente quer, a gente sai de bico. Não me deram a chance no ministério que eu queria, não me deram a oportunidade, não me deram os aplausos, não me deram o reconhecimento, não me deram o valor que eu queria. Espera aí, a pergunta deveria ser: eu recebi o que Deus queria que eu recebesse? Me deram o que Deus preparou para eu receber naquele dia? Foi, então está de bom tamanho. Deram prisões para Paulo. Deus é tão incrível que Jesus já apareceu para Paulo dizendo: Paulo, é o seguinte, duro é para você recalcitrar com os aguilhões. O que é isso? Paulo, duro é para você ficar teimando, resistir a mim. Para de resistir, assuma a sua identidade. Como é que é isso, Senhor? Aí, ô Ananias, vai vir um homem aí? Você... Não, mas peraí, ó. Seguinte, esse para mim é um vaso escolhido. Para levar meu nome aos gentios, que bonito. E eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ô Paulo, seguinte, Jesus mandou orar por você. Você falou que você é um vaso escolhido para levar o nome aos gentios. Você viu como que eu sou o cara? E ele falou que você vai padecer bastante pelo nome dele. E deu ruim. Jesus não engana ninguém. Não engana ninguém. Tem lutas no caminho? Tem, mas tem presença, tem graça, tem favor, tem provisão, tem extraordinário. Gente, até no Calvário, no ambiente mais tenebroso que a terra já viu, tinha provisão. Ali Deus estava provendo a salvação de toda a humanidade. Se tinha provisão no Calvário, o dia se fez trevas. Imagina o que tem na minha, na tua vida, no nosso ajuntamento honrando a Deus aqui, o que tem dentro da nossa casa. Tem provisão de Deus disponível para quem crê em Jesus. Tem! Eu creio. Palavras e instruções valem mais do que dinheiro. Se Eliseu fala, quanto é a conta, quanto é a dívida? Um exemplo, 100 mil reais. Toma os 100 mil, vai lá, pagou a dívida. E agora, o que a gente faz? Filho, nós vamos ter que arrumar alguma coisa aí, porque a gente não tem o que comer, nós vamos ver como é que vai ser a nossa vida. Palavras e instruções valem mais do que dinheiro. O que ela recebeu foi uma instrução, foi uma palavra, e aquilo teve mais valor do que o dinheiro da conta. Olha só, o dinheiro paga o quê? Dívidas. Mas a palavra muda o quê? Tudo, inclusive o destino eterno de famílias. O dinheiro resolve a conta aqui da terra, mas a palavra de Deus acerta a conta até do céu. Olha que coisa incrível. Não despreze a palavra correndo como louco atrás do dinheiro. Tem gente que trocou a palavra pelo dinheiro e não tem tempo mais para a palavra, e não tem tempo mais para intimidade, e não tem tempo mais para comunhão, não tem tempo para uma vigília. Tem disposição, tem força, tem vigor para o seu trabalho, para o seu estudo, para o seu namoro, para o seu casamento, para o seu passeio, para tudo. E para Deus entrega os restos, chega se arrastando. A gente deveria sentir vergonha. É disso que os profetas falam, que Deus está cansado das ofertas e rejeitando as ofertas do povo de Israel antes do período interbíblico. Eu vou sacudir a oferta de vocês, porque eu não quero isso aí. Vocês vêm trazer para mim a sobra, o coxo, o manco. O que é isso aí? Demos o melhor de nós para o mundo, para o dinheiro, para o governo, para o candidato a presidente, para a política, para tudo. E para Deus, o resto. Tem gente que foi cabo eleitoral ano passado inteirinho, de um lado ou do outro, mas hoje não compartilha uma coisa de Jesus. Eu tenho às vezes o hábito até nos stories marcar algumas pessoas, e não é obrigado a repostar não, mas tem gente que nunca reposta, mas a política está sempre lá, nunca põe nada de Deus. O que nós estamos oferecendo? O que para nós tem mais importância? Uma palavra pode salvar alguém, uma palavra que você compartilha na sua rede social, não precisa ser minha não, pode salvar alguém no dia mais difícil da vida daquela pessoa. Quantos aqui foram alcançados através de uma palavra que alguém daqui ou alguém de fora compartilhou e aquilo mudou a tua vida? Eu já passei por isso. Não seja negligente. Próximo tópico, por favor. Semana que vem a gente continua ou domingo. Deus colocará, eu vou parar com esse tópico e depois a gente segue. Deus colocará ferramentas em seu caminho.
Irmãos, para quem está ouvindo o comando profético, as ferramentas vão chegar até você. Para quem vai se mover sobre a palavra profética, as ferramentas vão chegar, o milagre vai chegar, a libertação vai chegar, a cura vai chegar. Mas quem prefere ficar se escondendo atrás das mesmas justificativas e dos mesmos diagnósticos, vai continuar vivendo o mesmo quadro. Essa mulher só viveu o milagre porque ela creu, ela teve coragem de ir lá e fazer o que o profeta mandou. Faça o que Deus está falando. Deus colocará ferramentas em seu caminho, ou lhe mostrará as ferramentas que já estão com você, em sua casa, casamento, empresa, ministério, ou qualquer outra área. A ferramenta já estava lá dentro, aquela uma vasilha de azeite, era a fonte que ia jorrar. Sabe o que essa mulher entendeu? Em outras palavras, fazendo um paralelo, o que Jesus mostrou para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó em João 4. Quem volta a beber dessa água desse poço de Jacó, volta a ter sede, tem que vir com o baldinho buscar água de novo. Mas quem bebe da água que eu dou, essa água faz jorrar de dentro dele uma fonte de águas vivas para a eternidade. Aquela mulher podia buscar dinheiro e recurso em qualquer lugar, o dinheiro e recurso ia acabar. Mas quando ela pega o azeite de dentro da casa dela, sobre a palavra do profeta, e com as vasilhas vazias ela vai derramando sobre elas, ali está jorrando de dentro, da fé que ela recebeu na palavra do homem de Deus. Da fé jorrou provisão para pagar a conta, viver do resto e dar bom testemunho para a gente, que venha jorrar através de mim e de você também, porque nos posicionamos em fé e obediência à palavra de Deus, que venha jorrar para testemunho de muitas pessoas, grandes milagres que vão honrar o nome de Jesus. Só quem crê diz, pode recorrer a Deus, a identidade dele é provedora.